Voltei, Pro. Certo. Ô, Pro, hoje só tinha 7 alunos. Eu ainda não tinha terminado Tá, de deixa eu ver. escrever. 4 Mas alunos. isso você faz com as suas palavras, que sim, ela dormiu a quantidade suficiente, Tá, deixa eu certo? pegar. Ou a quantidade de horas recomendada para a sua idade. Qual é a página de história que a gente vai fazer, Pro? Vou pegar aqui. Cadê? Então, olha só, eu deixei o vídeo para vocês Voltei. de história, certo? Finalizando lá a unidade 9. Então, hoje nós vamos iniciar a unidade 10. Vamos falar sobre os municípios e o meio ambiente. Todos assistiram o vídeo da unidade 9? Ok, quem não assistiu vai ter que assistir, gente, e mandar as atividades para eu fazer a correção. Então, na unidade 8, na unidade 9, desculpem, deixa eu colocar aqui. Nós falamos sobre o cidadão e os seus lugares no município, sobre qual é o dever, né, dos vereadores, dos prefeitos, os vereadores de criar leis, né? O prefeito de fiscalizar, não é isso? É. Então, aí foi falado sobre os 3 poderes, certo? Sobre o poder legislativo, executivo e judiciário, na página 88, certo? Esse link? Oi, Luiz Felipe. Vai ter esse link aí? Como assim esse Vai. link? Vai só... Essa última aula. Só esse agora, só esse, tá bom? Ok. Então, foi falado aí sobre a Câmara Municipal, né? Quando que surgiu no Brasil, que veio com os portugueses. Aí eu expliquei sobre o prefeito, né? O Poder Executivo e Legislativo de Itapeva, certo? Que a eleição ocorre de 4 em 4 anos, certo? Então, agora nós vamos falar sobre os municípios e o meio ambiente. Aqui nós vamos até abordar alguns assuntos que já foram trabalhados em geografia, tá? Ciência sobre o solo. Então, vamos lá. Então, nessa primeira página aí, vai falar sobre o espaço público e o espaço privado. Que lugar que está o menino com o cachorro? Onde vocês acham que eles estão? Na janela de uma casa. Isso, o que eles estão olhando? A paisagem. Uma paisagem, né? Dentro da onde eles estão, eu posso dizer que é um ambiente público ou privado? Privado, porque Ah. parece ser a casa casa dele. dele. Muito bem. E o espaço que eles estão olhando para fora, é público ou é privado? Público. Por quê? Porque é um lugar que você As pode ruas. passear. Muito bem. Isso, Maria e Manu, eu quero que os outros participem também, tá? Então, olha lá. O meio ambiente aí é o espaço de dentro, né? Ou de fora da casa? Dentro. Não, é fora. Os dois espaços aí não são ambiente? Sim. Fazem tem parte do meio ambiente, não fazem? Faz. Sim, né? Então, são ambos os espaços aí, ok? E para vocês, o que é meio ambiente? Como que vocês definiriam para mim a palavra meio ambiente? Pra mim, meio ambiente Uma floresta, mais ou é menos. tipo a floresta. Pra mim é meio floresta. Floresta. Tipo,
todo mato. É? Só floresta é o meio ambiente? Cadê? É o que eu... Não, é que eu acho Quando fala meio ambiente, eu lembro de floresta, mas Floresta? na verdade não é. Não? Alguém mais quer falar? Certinho. professor, a câmera está desligada. Tá, É, travou aqui, eu desligou. vou ligar de novo, mas nós vamos conversando enquanto isso. Sua voz tá A travando. brincadeira do relógio eu falei no começo da aula, não deu tempo pra gente fazer, né? Tudo bem. Daí a gente faz na próxima, tá? Se der tempo, tá bom? Amém. Ou se não, no final a gente deixa, a gente faz algumas brincadeiras, tá? Por isso que a gente vai caminhar com o conteúdo para a gente poder brincar um pouquinho também, tá bom? Fazer algumas aulas mais divertidas. Então vamos lá. Agora vocês vão para a página seguinte. Já deixem o marca-texto aí na mão ou um lápis para vocês grifarem. Coloquem a data, dia 1. Hoje já é 1º de dezembro, gente do céu, como passa. Eu quero... Sabe o que eu Ô, quero? Pro, daqui a pouco é Natal, né? É mesmo. Prof, sabe o que eu quero? O quê? Eu quero nota de R$ 200. Ah, eu também. Eu quero. Também quero. Eu já sei o que eu vou pedir de Natal. É? Depois Que? a gente conversa. É, vamos deixar para conversar depois. Mas fala aí, Isadora, compartilha, daí a gente vai para atividade. O que você vai pedir? Eu acho esse negócio muito caro, por isso que eu não pediria se for no dia a dia. É uma Alexa de R$ 350. O quê? Eu achei ela muito cara. Eu Uma pediria. Alexa, um negócio redondo, Ah, Ah, mas faz os pedidos, tipo, liga pra tal pessoa, desliga a televisão, desliga a luz. ah, é? Nossa, nem sabia que existia. Que legal. é Então tipo vamos lá. Depois a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Vamos fazer as atividades, aí a gente marca um horário só para a gente conversar, assim, bater papo. Então vamos lá. Vamos falar aí sobre o que é o meio ambiente. Então, o meio ambiente, ele pode ser compreendido como todo o ambiente em que há interação entre os seres vivos, como dentro de casa, fora de casa, a floresta, o espaço onde tem o mar, o espaço onde tem rios, tá? E os elementos das paisagens naturais, que é aquela da natureza, e a artificial, que é aquela modificada pelo homem, tá? Ou seja, aquelas construídas pelos seres humanos, sejam atuais ou do passado. Podem grifar aí. Então, tudo é um meio ambiente, tá? É um meio onde nós vivemos, é um ambiente. Podem grifar também que o meio ambiente, natural ou físico, corresponde às paisagens. naturais, até naturais. Isso, paisagens naturais. Aí, Pro. Assim como água, solo, ar, fauna e flora. Fauna corresponde a animais e flora a natureza. Se quiserem anotar aí, façam uma flechinha. Fauna, escrevam embaixo aí, animais. E na frente de flora, a palavra floresta. Então aí nós temos a vista do rio Javari e da floresta amazônica. O meio ambiente artificial remete às paisagens construídas pelos seres humanos. Podem grifar aí. Então, nós temos aí a vista do município de Recife, que fica no estado de Pernambuco. O meio ambiente cultural, olha lá, cultura inclui as paisagens construídas pelos seres humanos, as quais são preservadas como patrimônio por possuírem valor histórico, artístico ou cultural. Podem grifar. Então, nós temos aí o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, que fica no município de São Miguel das Missões, no estado do Rio Grande do Sul. Olha que bonito. Nossa, isso parece dos anos 80. Ah, é muito mais velho, viu? Nossa, vamos lá. Pro. Então, aqui nós temos
Também a vista do Parque Prefeito Luiz Roberto Jabali, no município de Ribeirão Preto, que fica no estado de São Paulo. Então, vocês podem grifar também que há também os espaços de conservação ambiental. Aí vocês podem grifar aí, que são áreas públicas que buscam preservar os recursos naturais aí, né? Como nós estamos vendo, olha que bonito. A cidade ao fundo, né? E uma vista do parque aí. Deve ser gostoso esse lugar, né? Passear. Já foi? Que legal. Olha aí. O Parque Prefeito Luiz Roberto Jabali, podem grifar. Ele também é conhecido como Parque Curupira. E ele é o quê? Grifem aí, que ele é um exemplo de área pública de conservação ambiental, pois preserva a vegetação natural das cachoeiras e pedreiras e os lagos que podem ser visitados pela população. Então, nós temos uma lei, tá? Sobre os direitos aí ambientais da população, que são previstas na Constituição Federal de 1988. Vamos ler aí uma parte dessa lei. Então, está no artigo 225. Luiz Felipe, leia para nós, por favor. Depois, eu vou pedindo, tá bom, Manu? Fiquem tranquilos. Art 220. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. A sadia qualidade de vida. Sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o poder de defendê-lo. O dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Muito bem, então aí é uma Constituição, está na Constituição 1988, tá? Que é a Constituição da República Federativa. Então vocês vão responder aí, na opinião de vocês, como os parques públicos nos municípios ajudam a garantir os direitos ambientais previstos nesse artigo aí? Como assim, Não entendi a pergunta. Os direitos ambientais, aqui não está falando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Quer dizer que tenha dois ambientes aí, que não seja retirado toda a parte da flora nem da fauna, bem como o uso comum do povo. Quer dizer, nós podemos ir visitar, mas nós temos que preservar esse lugar, certo? Não poder jogar o lixo. Isso, tá falando ali, ó, que o nosso dever é defender e preservar, né? Então, o que vocês acham? Que os parques públicos nos municípios ajudam a garantir os direitos previstos aí nesse artigo? Sim ou não? Sim. Sim, né? Não são exemplos de conservação ambiental no município? Nós não temos que conservar? Então, vocês vão responder aí. Sim, pois são exemplos de espaços de conservação. Eita. Por de novo. Por quê? Pois são exemplos de espaço de conservação ambiental.
que nós temos que fazer? Devemos fazer o quê? Não tocar nas coisas. Isso, resumindo, nós devemos Preservar. Isso, preservar os recursos naturais. Não são recursos naturais? Quais são os recursos naturais que nós podemos encontrar nesse parque que nós vimos aí? Quais são os recursos da natureza? Professora Gisele chamando os alunos do 3º ano para a Terra. 3, 2, Pro, 1. árvores Muito bem. ligar o microfone, daí é grama e só. Tem O que eu vi na mais paisagem. É rio, árvores. Oi, o que corre no rio? Que pode ter ali? Peixes. patos. Peixe. Vamos pôr aqui animais, então. Né? Que pode ter macaco, pode ter outros tipos de aves, né? Tucanos, por exemplo. Depende da cidade ou do lugar, não sei. Água, ok? Esses são os recursos naturais aí, tá? Isso, depende da cidade, do parque, né, Isa? Aqui em Itapeva nós temos também, né? A Mata do Carmo, né? Um ambiente aí natural, no meio da nossa cidade, ok? Então, o ambiente aí é o conjunto de lugares onde nós vivemos, ok? Aqui nós não vamos fazer, tá? E vamos já para a página 110, Construindo Conhecimento. Todos já copiaram? Sim, eu já. Eu já. Não, Pro. Calma, eu só tô copiando árvores, animais e água. Isa, posso sair? Sim, acabei de terminar. Joia. Então vamos lá. Construindo conhecimento. Coloquem, por favor, aí. Coloquem não, peguem aí o marca-texto para vocês grifarem. Então, o meio ambiente e as riquezas do Brasil. Então, nós já vimos lá nas unidades anteriores sobre a vinda dos portugueses, certo? Que eles colonizaram o Brasil, eles povoaram. A partir disso, surgiram as vilas, os bairros, as cidades, ok? Eles trouxeram quem para mão de obra escrava aqui no Brasil? Não lembro, é por causa que... Não lembro. Os africanos? Os africanos, né? Eles pegaram lá. Inclusive, Maria, você até citou a congada. A congada mesmo é da África, tá? Que nós estávamos falando ontem sobre a lenda. Então, fica aí essa informação que a Maria passou, tá? Congada tá certinho, vem da África também. É uma cultura lá, uma dança. Então, por volta de 1500, os colonizadores portugueses chegaram a um extenso território rico em recursos naturais. Podem ir grifando aí. Nas matas próximas ao litoral das terras que hoje formam o Brasil, eles encontraram a primeira riqueza do território. Se chama o pau-brasil. Vocês já ouviram falar sobre o pau-brasil? É uma árvore, certo? Sim. Então, eles vieram para o Brasil e descobriram aí o pau-brasil. O que eles fizeram com ela, será? Nós já vamos ver, tá? Então, o que eles faziam dela? Pois dela é possível extrair um corante vermelho muito utilizado para tingir tecidos. Podem grifar aí.
Gente, nós vamos fazendo e transcrevendo informações lá para as perguntas que estão nas páginas 136, 137, ok? Então, deixem o livro aberto para facilitar. Então, olha essa informação aqui. Vocês vão grifar. Então, nesse período dos portugueses, ainda não existiam os corantes artificiais como nós temos hoje em dia. Então, o corante vermelho era uma mercadoria bastante rara e valiosa na Europa. Então, podem grifar essa informação. Vão lá para a página 137. Deixem o livro aberto, segurem com a mão aí. E transcrevam ela. Transcrevam não. Vocês vão marcar aí uma informação. V para verdadeiro ou F para falso. Um dos interesses dos portugueses em relação ao pau-brasil era a extração do corante vermelho, que era muito valorizado na Europa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, acabamos de falar, né? Voltem para a página 110. Vamos brincar de ir e vir. No meio. Isso. Então, a madeira do pau-brasil era usada pelos colonizadores na confecção de instrumentos musicais, móveis e diferentes utensílios domésticos. Professora, esse tronco ali de baixo, É o tronco da árvore do pau-brasil. Olha que bonito, gente. parece um sangue caindo. Parece sangue mesmo, mas é um corante vermelho. Natural, gente. Professor, sabe o que parece esse vermelho? É. Uma geleia, uma gelatina. Para mim parece um sangue. É o que a Isa falou, parece sangue. Então, agora vamos lá. A cultura dos portugueses, assim como de outros povos organizados em estados, não era preservar as riquezas naturais encontradas. Então, vocês vão grifar aí. Não era preservar as riquezas naturais encontradas como o pau-brasil. O que eles queriam fazer? Leiam aí o final dessa frase. E sim Explorar explorar a fim de obter lucro. Muito bem, eles queriam tirar e vender, era isso que eles queriam. O que vocês acham dessa atitude deles? Hã? Muito feia. Muito feia, né? Desagradável isso, mas infelizmente isso aconteceu. Então agora vocês vão lá para a página 134. Grifaram essa informação? Mas, a gente não vai terminar às 7? Nós vamos indo e vindo, tá? Quando a gente achar uma informação que esteja lá, eu aviso, aí a gente volta. Ah, tá bom. Estou segurando as 3 páginas. Isso, 134. Então, aqui, Mãos à Obra vai falar sobre os indígenas e os colonizadores portugueses. Possuíam interesses com relação à extração ao uso do pau-brasil. Acabamos de ler. Então, quais são as diferenças nos quadros a seguir? O uso do pau-brasil pelos indígenas. Voltem lá na página 110, gente. Desculpem, esqueci de falar uma informação. Ah, aqui, ó, pelos portugueses. Podem colocar aí embaixo. A informação que vocês grifaram lá, cultura dos portugueses. Para que eles queriam usar o pau-brasil? Para obter lucro. Isso. E na parte de cima lá, depois da palavra Europa, vou voltar para vocês verem aí. Tá escrito também, olha lá. Eles confeccionavam, eles faziam o quê? Instrumentos musicais, móveis e diferentes utensílios domésticos. Podem escrever essa informação.
Mas quem fazia isso os portugueses? Os portugueses. Então a gente coloca essa informação que a gente grifou e para obter lucro? Vocês vão colocar aí, explorá-las a fim de obter lucro e para a confecção de instrumentos musicais, móveis e diferentes utensílios. Pro, Oi. se eu sair, é porque desconectou a internet, daí eu perdi toda a explicação. Tá. Página 134. Todo mundo saiu? Escrever aí na parte onde o uso do pau-brasil pelos portugueses. Prof, que página vocês estão? Explorar o pau-brasil e obter lucro. Acabei de falar, Luiz Felipe. 134. Gente, quando vocês saírem, infelizmente a Pro não vai conseguir ficar voltando à atividade, tá bom? Depois aí vocês têm que voltar lá no vídeo, tá? Tá bom? Ou, se não, entrar em contato comigo depois, tá? Aí eu ajudo vocês. Ainda nessa página aí, 134, lá na 110 também vai passar a informação sobre o uso do pau-brasil em relação aos índios, tá? Então, diferente dos portugueses, os indígenas, vocês podem grifar lá, os indígenas. O que eles faziam? Eles habitavam no território, né, brasileiro, claro, e utilizavam a árvore do pau-brasil para extrair o corante vermelho. Então, eles utilizavam, podem colocar aí, que eles utilizavam para tingir as penas e fazer objetos utilizados em rituais culturais e religiosos. Manu, tem que grifar a informação, senão você não consegue transcrever. Grifei. Vinícius, grifou? Vai escrever na página 139, no número 1. Aí, sobre os indígenas. Eles utilizavam a árvore do pau-brasil para tingir as penas com corante e fazer objetos que usavam nos rituais culturais e religiosos. Isa já fez? Ótimo. Sofia, ok aí? Eu também. Terceira. Aí na página 111. Espera um pouco, Pro. Espero. Se esperar, já escrevi. Não precisa transcrever tudo, tá, gente? Olhem aí o que eu estou pedindo para grifar. Vocês só vão colocar as palavras aí, olha lá. Tingir as penas e fazer objetos usados em rituais culturais e religiosos. Tá azul. Gente, se nós não terminarmos a aula, nós não vamos conseguir finalizar essa parte do livro. Eu vou gravar de novo, tá bom? E vou deixar disponível para vocês finalizarem, tá? Aí na próxima semana a gente já entra na unidade 11. Eu terminei, prof. Certo.
que eu quero passar uma musiquinha para vocês, que fala sobre os portugueses. É bem legal. Então, vamos lá. Página 111 agora. Podem grifar aí. Tem que ser rock and roll. E a madeira dessa árvore do pau-brasil era usada pelos nativos na construção de suas moradias e na confecção de objetos de uso cotidiano, como arco e flechas. Como vocês já completaram aí, só grifem essa informação, porque vocês já colocaram aqui que eles faziam objetos. Então, não precisa escrever na número 1 ainda, tá? Só grifem essa informação, que está completando aí. Vou continuar. Então, grifem também que em poucas décadas, a paisagem do litoral brasileiro transformou-se drasticamente, sendo a área mais afetada do território. Então, olha como ficou. Como era, né? Tinha várias árvores e depois foram tirando, né? Para fazer o transporte dessa mercadoria aí do pau-brasil para outros lugares. Ok? Da Europa aí. Cadê a música? Eu quero rock and roll. Então, olha só. Então, aqui onde vocês estão vendo, fica a costa litorânea. Estão vendo aí onde tem os navios aí? As embarcações? Então, aí é o mar, tá? Costa litorânea. Por isso que fala costa litorânea, onde tem o mar, as praias, tá bom? Então, o mapa Brasil intitulado Terra Brasilis, ok? Terra o quê? Brasilis. Então, vocês vão fazer aí de lição. A página 112, vocês serão o historiador. E a página 113. E acessem na, grifem aí para vocês assistirem o vídeo que fala sobre o pau-brasil. Prof, nem conheço. Mas, Pro, eu não sei entrar no... Tá, No eu vou portal grifar web. aqui e vou mandar para vocês, tá? Prof, eu não sei se eu consigo entrar no portal web. Eu já grifei aqui, eu vou enviar para vocês assistirem, tá bom? Professora, eu Oi. Você vai enviar no Classroom, Você né? manda no Mix, você manda lá no... No grupo, né? Aham, eu consegui entrar. Tá joia, então. No grupo eu mando, tá bom? Então, a riqueza vinda dos canaviais e seus impactos no meio ambiente. Ontem mesmo, na aula de ciência, estávamos falando sobre os canaviais ou a cana-de-açúcar, não é? Que é uma das plantações. Então, vocês vão grifar aí que por volta de 1532, os colonizadores portugueses deram início à produção de açúcar no Brasil. Vinícius, está grifando? Grifa aí, meu bem, para você não perder a informação, tá? Eu tô. Então, o açúcar era um dos artigos mais desejados na Europa e em outras partes do mundo. Como os portugueses, grifem aí a palavra os portugueses, já possuíam experiências no cultivo, eles sabiam como cultivar. Então, eles viram que o nosso solo aqui brasileiro era fértil. Então, grifem aí que era um solo fértil e o clima do Brasil dariam grandes lucros para a metrópole. Agora, vocês vão transcrever essa informação, essa aqui, que o solo era fértil e o clima do Brasil daria lucro, lá na página 134, no número 2. Podem escrever aí, porque os portugueses introduziram o cultivo de cana-de-açúcar. Porque eles viram que no Brasil o solo era fértil e o clima era um clima bom, favorável, né? Eles teriam lucro.
Eu vou voltar lá, gente, que são duas perguntas, ó. Como estavam organizadas a sua produção? Então, vocês vão colocar aí primeiro que o solo era fértil e o clima era bom, né? Daria lucro para eles. E vocês irão colocar, respondendo aí, respondendo o número 2, a mesma pergunta. Então, a partir daí, gente, surgiram as grandes propriedades agrícolas destinadas ao cultivo da cana, que adotavam o regime. Então, respondendo a pergunta lá, segunda pergunta, o regime de monocultura. Ou seja, o que é monocultura? O cultivo de apenas um produto, bem como engenhos para a produção de açúcar. O número 2 ainda, tá? Mas daí é tudo isso que escreve? Pode colocar aqui o cultivo, a partir do cultivo. Prof, eu grifei com marca-texto, daí você... Vinícius, vai lá na página 134 e escreve essa informação aí da tela. Eu já estou escrevendo. São duas, né? O solo era bom e o clima era favorável para o cultivo de cana-de-açúcar. Então, eles Professora, ganhariam muito dinheiro. eu escrevi assim, porque o clima era bom e o solo era fértil. Ótimo, agora tem que completar a segunda pergunta. Como estava organizada a sua produção? Ok, vou ter... o- Então, a Ok. produção era organizada por apenas o cultivo de um produto, tá? Como a produção de açúcar. Era praticada a monocultura. E para isso, gente, eles utilizavam o quê? A mão de obra escrava, né? Olha aí a imagem aí do engenho. Aí é um engenho onde se fazia o açúcar, certo? Então eles traziam os africanos e colocavam eles para trabalharem nesses engenhos. Professora, tá acabando o tempo já da aula. Faltam 2 minutos. Falta 2 Eu já vou encerrar, tá? Falta um? Não, Posso falta continuar? 2. Ó, Sofia, quando termina Gente, eu posso continuar? minutos Posso? Eu já Então, vamos terminei. lá. Na também. página 115 aí nós temos um pintor, tá? Franz Post. Então, Francis ele foi um dos primeiros artistas europeus a pintar as paisagens e retratar o cotidiano do Brasil e das Américas, ok? Gente, eu vou gravar o final dessa aula, dessa unidade, tá bom? Vocês já escreveram bastante. Vou postar o vídeo para vocês, tá? Então, façam a lição aí e vamos finalizar essa unidade, combinado? Ok. Então, assistam o vídeo quando eu postar no grupo e postem as atividades no Classroom. Ô, Pro, a gente Tchau. vai Oi? tudo isso? Sim. Igual nós fizemos da outra aula, tá bom? Mas fazendo desse mesmo jeito, lendo as informações e registrando, tá? Tchau. Até amanhã. Tá, colegas.